Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Olá, vamos falar de um dos grandes desafios que se coloca hoje à escola, a gestão da diversidade dos seus públicos. A diversidade dos públicos escolares é a sua maior riqueza, mas ela torna-se também um dos seus maiores desafios. Gerir de forma oportuna, gerir de forma ética, gerir de forma efetiva essa diferença exige hoje uma outra forma de ser escola. Diferenciação pedagógica, diversificação das estratégias, diferenciação do atendimento, exige da parte dos professores, da parte de toda a equipa técnica, da parte de todos os profissionais que colaboram hoje no pensar da escola, novas atitudes. Estamos a falar de um assunto que está longe de ser homogéneo. Não pensamos todos a mesma coisa do que é a diferença da escola. Para alguns, a diferença destes públicos tornou-se um grande problema. Para outros, onde eu me situo, a diferença tornou-se uma grande oportunidade. Afinal, como no mundo, a diferença faz parte desta diversidade. Se pensarmos na diferença como um problema, nós vamos situar-nos, sobretudo, em práticas, em lógicas, em formas de entender a escola numa lógica assistencialista. Para cuidar da diferença, nós assistimos os diferentes. Foi assim que aconteceu durante muitos anos com a escola. Para cuidar da diferença, para atender a diferença, a escola concertou e organizou respostas separadas, respostas distintas para estas crianças, para estes jovens. As práticas assistencialistas da escola entendiam, sobretudo, a escola como uma vocação de seleção académica, onde a proteção dos que melhor podiam aprender exigia o cuidar daqueles que pior aprendiam. Quando falamos de práticas assistencialistas, de entender a diferença na escola, estamos a falar de práticas de organização do tempo e do trabalho pedagógico que, tornando a diferença um problema, encontram solução no isolamento destas crianças, no isolamento destes jovens. Há ainda, mesmo nos dias de hoje, quem advoga que o cuidar da diferença se deve fazer fora do contexto real, fora do contexto da sala de aula. Práticas de assistencialismo deram lugar, ao longo dos anos, a uma reflexão mais humanista, mais desafiante, em torno daquilo que chamamos a integração dos alunos. Estamos a falar de um outro tempo histórico na vida da escola. O tempo da integração. Este desafio de trazer os diferentes, quaisquer que fosse entendida esta diferença, a diferença do tempo de aprender, a diferença da cultura, a diferença no ritmo, a diferença dos interesses, das motivações, trazê-la para dentro da escola e cuidando dela de uma forma integrada. Tendo sido já um passo desafiante para a vida da escola, a verdade é que estas práticas de integração não chegaram nunca a pôr em causa a forma escolar, aquilo que de verdade marca a matriz tradicional da escola, esta lógica de modo de ensino simultâneo, que nunca permitiu, de verdade, dar o salto para uma matriz, do meu ponto de vista, muito mais desafiante, que é a matriz da escola inclusiva. Integrar os alunos com diferenças na escola, como eu vos disse, foi já um passo importante na vida da escola, mas numa sociedade como a dois não se torna suficiente. A questão é, para além de uma questão técnica, para além de uma questão pedagógica, uma questão ética. E obriga da nossa parte a pensar a diferença também como uma possibilidade de alterar, de influenciar, de desafiar todos os que vivem na escola. Estaremos a falar de um terceiro modelo, de um terceiro tempo de viver, o tempo da escola inclusiva. É deste, sobretudo, que eu vos quero falar quando vos proponho falar de diferenciação pedagógica. Soluções que adotamos na escola, numa matriz, noutra e noutra, têm caminhos diferentes, ainda que pareçam, às vezes, quase comuns as soluções. No paradigma assistencialista, o cuidar da diferença faz para a proteção destes alunos, mas quase sempre na lógica, como eu vos digo, da segregação, da separação, do atendimento para cuidar, não pensando que todo o universo, toda a dinâmica, todo o outro espaço escolar poderia beneficiar da presença destes alunos que tornam desafiante o espaço de vivermos.
Pensar numa lógica de integração é já interessante, no sentido em que estamos todos face à diferença, mas não a diferença como um desafio para o próprio modelo escolar. E é isto que a escola inclusiva, é isto que pensar a diferenciação numa prática inclusiva torna, do meu ponto de vista, grande o desafio. É tornar a diferença um pretexto, mas sobretudo uma oportunidade para pensarmos o modelo escolar. Hoje, a escola não pode contentar-se em ensinar tudo a todos como se de um só se tratasse. Eles são, de facto, profundamente diferentes. Portanto, é verdade que cada um aprende pessoalmente, mas não se aprende sozinho, aprendem-se com os outros. É esta passagem do tempo em que aprendemos com os outros, que aprendemos a partir dos outros, que a diferenciação pedagógica vai solucionar-se, vai entender-se, vai encontrar-se como solução para a escola, que promete esta matriz de ser para todos, mas ser para todos com lógicas de sucesso. Nós não estamos a falar de fazer o mesmo caminho, não estamos evidentemente a falar de chegar aos mesmos pontos, porque o ponto de partida também ele é distinto e diferenciado. Nós estamos a falar de pensar uma escola que consegue encontrar para cada um dos seus alunos um desafio, um projeto próprio de entender bem sucedido este tempo de viver na escola. Estamos a falar de desafios grandes que se colocam à escola, de desafios grandes que se colocam aos professores. Alguns desafios são de natureza institucional e dizem respeito às políticas educativas. O que é que queremos que seja a escola? Alguns desafios colocam-se de natureza curricular. Não são de menor importância, são o que queremos fazer do currículo. O que é o objeto de trabalho? E o que deve ser desafio curricular para professores e alunos pensarem em escola? E depois, desafios que é preciso vencer de natureza prática, naquilo que diz respeito à ação pedagógica. Soluções concretas em sala de aula. Se falarmos do primeiro grande desafio, o desafio de natureza institucional, dizendo respeito às políticas educativas, vivemos hoje uma mensagem clara por parte das políticas educativas. O tempo é um tempo para todos. De uma escola que se cumpre, quanto melhor se cumprir o projeto de democratização do acesso ao conhecimento. A escola é tão mais forte, quanto mais alunos conseguir trazer para a plenitude do conhecimento, para a amplitude do conhecimento. Saber muito nunca é demais. Vamos ser obrigados a pensar o que é isto de saber hoje. Estamos a falar do domínio dos conteúdos ou do domínio dos conteúdos que se faz a par do desenvolvimento de competências, de práticas, de atitudes, de possibilidades cognitivas, relacionais, éticas, estéticas, de pensar a construção do conhecimento. Todos os sinais são de que é para este caminho de natureza inclusiva que temos que apontar a solução da vida da escola. Isto vai obrigar a vencer desafios de natureza curricular. Que currículo? Que organização da escola? Que lugar para os exames nacionais? Que lugar para as provas de avaliação aferida? Que lugar para os programas? Que lugar para as aprendizagens essenciais? O grande desafio é um desafio que desafia a escola, os professores, as equipas técnicas, a pensar-se como uma escola curricularmente inteligente. Pensar a diferenciação pedagógica exige inteligência curricular. Ser capaz de olhar para esta rede de documentos, e eles são todos importantes, e eles são todos relevantes. Pensar como é que esta rede se costura, se significa, mas permite ser entendida de forma diferenciada para uns alunos, para outras turmas, para outras escolas. De verdade, ser capaz de olhar para os programas, para as metas, e ser capaz de perceber o que é essencial que eles aprendam. E, portanto, o que é essencial fazer para que eles aprendam. É nesta escolha do que fazer e como fazer para que eles aprendam que nos encontramos o último conjunto de desafios. O último, mas também o primeiro. Que soluções práticas? Manter as turmas. Quando a turma é uma solução, mantê-las. Se a turma é um obstáculo, desfazê-las. Olhar para a turma não como uma inevitabilidade de funcionamento. Pensar o grupo como uma oportunidade, não como um obstáculo. Se a turma, se o grupo, se o ano se tornarem um obstáculo, nós estamos a falar da necessidade de repensar, na necessidade de refazer caminho. Se o trimestre, se o bimestre, se o semestre são obstáculos, pensar em temporalidades que sirvam o caminho de sucesso para os nossos alunos. Pensar que a gestão do agrupamento dos alunos, que a gestão do agrupamento da escola,
a questão do agrupamento do tempo, a questão do aproveitamento do espaço, nunca é uma fatalidade nas nossas vidas. São antes uma oportunidade de pensar de forma diferente. Muitas escolas neste país, muitos professores neste país, fazem já um caminho diferenciado. É esse que eu desafio conhecer. Fazer um telefonema ao vizinho, à escola do lado, ao amigo que conhecemos e perceber como é que vocês fazem lá, que soluções encontraram, para que nós próprios possamos encontrar as nossas. Estamos a falar também de um tempo diferenciado na oportunidade de ser professor. Estamos a falar de um tempo que exige uma interlocução qualificada com a ação docente. Uma ação qualificada de entendimento do que é hoje ser professor. Longe daquela noção do professor aplicador do currículo, mas perto da noção do professor, aquele que cuida do projeto de trabalho que desenvolve com os seus alunos. E é, portanto, com os seus alunos que ele vai contar. Estou a falar-vos de diferenciar, de diversificar esta forma de sermos professores e alunos, sobretudo uns com os outros. Reconhecendo que o trabalho de aprendizagem é um trabalho que diz respeito aos alunos, perceber que nós somos a grande ferramenta, a grande âncora para pensar este trabalho. A partir de modalidades de apoio completamente diferentes, podendo pensar umas em sala de aulas, outras fora da sala de aula. Temos um quadro normativo, temos um dispositivo legal que permite soluções diferenciadas. Os obstáculos estão quase sempre em nós, na forma como entendemos que se é a escola. Não é no dispositivo legal. Nós temos hoje um quadro, como eu vos digo, normativo, que permite soluções diferenciadas. Soluções com a inteligência possam encontrar aqui a ponte para o sucesso de alunos que têm ficado sistematicamente esquecidos. E o problema é que são quase sempre os mesmos que ficam esquecidos. Os diferentes. Os mais diferentes. Uns por condições físicas, uns por condições cognitivas e outros tantos por condições culturais, vem afastado de si a matriz de sucesso na escola, a promessa de sucesso que fizemos a cada um deles quando se matriculou. Estamos a falar de uma outra forma de entender a avaliação. Estamos a pensar que, quando falamos de diferenciação pedagógica, falamos também da necessidade de romper com práticas de avaliação tradicionais, com referência a normas que tinham em vista o escalonamento, a classificação por comparação dos outros. Quando falamos de diferenciação pedagógica, estamos a falar de ser capaz de pensar um projeto de sucesso para cada um, a partir do que é, do que pode, do que é capaz de aprender junto de nós. Estamos a falar, evidentemente, da avaliação criterial, da avaliação a partir deste grande pensamento que é a avaliação como possibilidade de me ajudar a pensar o processo de ensino-aprendizagem, informando o professor, informando o aluno, informando as famílias do que falta fazer. Não se trata da avaliação para tomar decisões sobre quem retém, quem reprova, quem não é capaz. Trata-se da avaliação como uma ferramenta de organização da própria vida da sala de aula. Quando eu penso a avaliação a partir desta referência a critérios, desta forma de me ajudar a pensar-se a escola, eu então terei possibilidade de fazer caminhos para escolhas diferentes. E nessa altura deitar mão a ferramentas que estão hoje na posse de muitos professores. Ferramentas de apoio pedagógico. Umas de apoio acrescido, mas sobretudo a grande ferramenta que é pensar uma outra forma de ser classe. Gosto de pensar na classe como uma comunidade de aprendizagem. Gosto de pensar na turma, no grupo de alunos, como numa comunidade, de forma cooperada, colabora, pensa, organiza, vive a oportunidade de aprender. Esta seria a forma mais abrangente de pensar a escola inclusiva, transformar a escola numa comunidade que aprende, apesar dos ritmos, sobretudo aproveitando a diferença para ser mais rica. Mas eu tenho essas abordagens mais restritas que podem ser ainda numa fase de caminho solução. Pensar o ensino mútuo, os grupos de apoio, os grupos de nível, o apoio pedagógico acrescido, as tutorias, as assessorias, como oportunidades para ainda dentro da sala de aula, ainda dentro do tempo escolar, do tempo semanal, poder constituir e encontrar respostas que permitam apoiar pequenas desfasagens, pequenas decalagens que os alunos revelam para poder fazer entrar no caminho.
Há também ferramentas fora da sala de aula que são hoje pensadas e efetivadas com sucesso. São as salas de estudo, são as salas de oficinas de apoio às técnicas de estudo, são salas de apoio aos exames, à realização da avaliação, que têm hoje vindo a dar grandes provas de poder apoiar caminhos diferentes nos alunos. Mas estamos ainda a falar sempre de apoiar sem transformar completamente a vida da sala. Dando uma nova vida à sala, claro que sim. Gostaria de vos fazer pensar que, apesar de tudo, uma ruptura mais abrangente me parecia ser um caminho a enfrentar. Pensar a sala como uma comunidade de aprendizagem, onde todos juntos caminhamos para o trabalho bem-sucedido de todos, tornando esta oportunidade uma oportunidade de aproveitar o máximo que esta escola pode trazer-me, reconhecendo que este máximo vai ser diferente para todos. Não se trata mais de pensar numa escola igual para todos. Trata-se de pensar numa escola que promete a todos o maior sucesso. É disto que falamos quando falamos de uma escola democrática. Democrática na acessibilidade ao conhecimento, reconhecendo que ele vai ter matrizes diferentes. Hoje, não é possível pensar a escola, em meu entender, quando fazemos a promessa de uma escola para todos, sem pensar numa escola que se distingue, que se diferencia na forma como entende a diferença. Gosto de pensar na diferença como uma oportunidade de fazer diferente a escola. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.